Então, isostática, equilíbrio de corpos rígidos, estabilidade, estaticidade e apoios. Sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil do campus Aracaju. Bom, a gente já falou sobre equilíbrio de um ponto material e já vimos também o conceito de momento. Hoje vamos falar de equilíbrio de corpo rígido. Por definição, um corpo rígido é um corpo, um objeto indeformável. Vamos ficar com essa ideia por enquanto, que na verdade, mínimo que seja, todo corpo se deforma quando sujeito a alguma força. Veremos isso no futuro. Enfim, corpo rígido. A gente já viu as condições para que um ponto esteja em equilíbrio e o mesmo a gente pode aplicar para os corpos rígidos. A primeira é que o somatório de forças horizontais deve ser igual a zero para que ele não desloque na horizontal. A segunda é que o somatório de forças verticais também deve ser igual a zero para que ele não desloque na vertical. E no caso dos corpos rígidos, acrescenta-se que eles também não podem girar, ou seja, o somatório de momentos também deve ser igual a zero. Dito isso, vamos falar sobre estabilidade. E pensando agora, acho melhor chamar os corpos rígidos de estruturas. Daí vocês podem pensar um corpo rígido como sendo, por exemplo, uma treliça, uma ponte ou um prédio. Se a estrutura obedecer às três equações de equilíbrio, dizemos que ela é estável. Do contrário, dizemos que ela é instável. Fácil, não é? Então veja, as estruturas são sujeitas a vários carregamentos, peso próprio, pessoas, mobiliário, veículos, vento, que vem de todos os lados, e para que elas consigam se manter estáveis, precisam estar conectadas ou apoiadas a algo indeslocável, como o solo. Tá, o solo pode se deformar quando sujeito a um certo carregamento, mas isso também é assunto para outro dia. Vamos dar um destaque aqui ao termo apoio. Por exemplo, essa treliça, essa torre aqui está apoiada no solo. Essa ponte também está apoiada sobre o solo e esse prédio também certamente deve estar apoiado sobre o solo. Daí a gente pode até mesmo decompor os elementos desse prédio, vigas, pilares e laje, e dizer que a laje está apoiada na viga, a viga está apoiada no pilar, esse pilar aqui deve estar apoiado no de baixo, que está apoiado no de baixo, assim por diante até chegar nas fundações e dizer que a fundação está apoiada no solo. Daí vamos acrescentar agora que a forma com que um elemento se apoia no outro pode também ser diferente. Daí vou dar um corte aqui para mostrar a minha câmera e falar sobre os tipos de apoio utilizando um modelo que eu construí com tubos e conexões de PVC. Então vamos usar a imaginação para enxergar isso como estrutura com fundação e sapata corrida e com os pilares já executados. Devemos colocar as vigas e aproveito para mostrar as condições de estabilidade e os tipos de apoio. Os apoios mais comuns são quatro, que chamamos de primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero ou engaste, e o menos famosinho que é o mancal. O apoio do primeiro gênero, esse aqui, impede apenas o deslocamento vertical através de uma reação de apoio vertical. E quanto maior a carga que eu aplicar na vertical, maior será a reação para manter o somatório de forças nulo, impedindo que a viga desloque na vertical. Contudo, permite o deslocamento horizontal e a rotação. Veja, eu até posso apoiar a viga em cima dele, mas basta uma forcinha na horizontal que a viga vai abaixo, ou seja, instável. Não obedece às equações de forças horizontais e momento iguais a zero. O apoio de segundo gênero, esse outro, impede o deslocamento horizontal e vertical, ou seja, fornece duas reações de apoio, porém ainda permite a rotação. Novamente vejam, eu até posso apoiar a viga em cima dele, mas basta uma forcinha que a viga vai girar, ou seja, novamente instável. Não obedece à equação de momentos iguais a zero.
mancal impede o deslocamento horizontal e a rotação, mas permite o deslocamento vertical. Nesse caso, só o peso próprio já comprova que a estrutura é instável, não obedecendo, portanto, o somatório de forças verticais. Por fim, o apoio de terceiro gênero, ou engaste, como é mais conhecido, consegue impedir todos os deslocamentos, horizontal, vertical e rotação. Nesse caso, pela primeira vez, temos uma estrutura dita estável, obedecendo todas as equações de equilíbrio. Ainda não acabou, mas antes de seguir, te fazer um destaque, para ser estável tem que obedecer às 3 equações de equilíbrio. Entenda, se eu aplicar uma força horizontal, a estrutura deve ter pelo menos uma reação horizontal para não deslocar na horizontal e o mesmo para as forças verticais e momentos. Ou seja, para ser estável devemos ter pelo menos 3 reações. Com isso podemos dizer que se a estrutura estiver apoiada somente em um apoio do primeiro gênero, como é esse caso, do segundo ou em um mancal, a estrutura será instável. E se estiver apoiada em um apoio terceiro gênero, ela será estável. Isso quer dizer que só podemos usar o apoio terceiro gênero para obter estruturas estáveis? A resposta é não, porque podemos apoiar os elementos em mais de um apoio, formando estruturas estáveis. Por exemplo, podemos apoiar essa viga nos apoios do primeiro e segundo gênero, que ela ficará estável. Também podemos apoiar essa viga no mancal e no apoio do primeiro gênero, que ela também ficará estável. O mesmo se combinássemos o mancal com o apoio do segundo gênero. E, obviamente, se combinarmos qualquer um deles com o apoio do terceiro gênero, podemos dizer que também será estável, ou até mais do que estável. Em resumo, a pergunta é: tem reações de apoio suficientes para obedecer todas as equações de equilíbrio? Se a resposta for sim, a estrutura é estável. Se a resposta for não, a estrutura é instável. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, entendido o conceito de estabilidade, vamos ver a origem do nome da nossa disciplina, que está diretamente associado ao conceito de estabilidade e de estaticidade. De acordo com o grau de estaticidade, podemos classificar as estruturas em hipostática, isostática ou hiperestática. E a classificação a gente precisa responder duas perguntas. A primeira é se a estrutura obedece todas as equações de equilíbrio. Se a resposta for não, a gente sabe que ela é instável. Aí eu acrescento que elas também são hipostáticas, o prefixo hipo significa escasso. Podemos dizer que todas as estruturas hipostáticas são estáveis e todas as estruturas instáveis são hipostáticas. Se a resposta à pergunta for sim, quer dizer que a estrutura é estável, aí ela pode ser tanto isostática quanto hiperestática. A diferenciação entre elas se dá na segunda pergunta, que a gente tem um exemplo de estrutura hipostática, como a gente já viu anteriormente. Segunda pergunta: o número de incógnitas da estrutura é igual ou maior ao número de equações de equilíbrio? Se o número de incógnitas for igual ao número de equações, a estrutura será isostática. O prefixo iso significa igual. Se o número de incógnitas for maior que o número de equações, a estrutura será hiperestática. O prefixo hiper significa excesso. Então aqui a gente tem um exemplo de estrutura isostática, uma viga apoiada em um apoio de terceiro gênero, e como exemplo na estrutura hiperestática, eu tenho uma viga apoiada em um apoio do terceiro e um apoio do segundo. Então, para saber a diferença entre hipo, iso e hiper, é só contar o número de incógnitas e comparar com o número de equações disponíveis? Novamente a resposta é não, porque pode acontecer de ter mais reações de apoio que equações de equilíbrio e mesmo assim ser instável ou hipostática.
Por exemplo, aqui eu tenho uma viga com um mancal em cada extremidade, ou seja, duas reações de apoio em cada lado, uma horizontal e uma de momento, um total de 4, e mesmo assim hipostática. Por quê? Nenhum deles fornece uma reação para impedir o deslocamento vertical, ou seja, a estrutura é instável e, portanto, hipostática. Enfim, ao longo dos vídeos aqui no canal, vamos ver como calcular essas reações de apoio em estruturas diversas. Segue acompanhando os vídeos pela playlist da disciplina e tenta resolver os exercícios. E antes de fechar o vídeo, eu tenho 3 exemplos para vocês analisarem estabilidade e estaticidade. Deixa aí nos comentários o que vocês acham.